Olá pessoal, bem-vindos a mais uma campanha no Catarse da Rafus Press. E eu vou apresentar um pouco a campanha é, Galerias, Galeria Fúnebre de Espectros e Sombras Ensanguentadas. É a tradução que a gente está fazendo justamente de Arturo Agustín Pérez Zaragoza, dos contos dele, né? Ele publicou esses contos no início do século XIX. Foram dois volumes bem grandes, assim, bem consideráveis, com mais ou menos 16 a 18 histórias cada, né? Tem umas noveletas e tal, os contos mais curtos. Estamos aí contando então em torno de 12, 13, são 26, 27 histórias no total. É um livro singularíssimo, é um material muito singular, né? Esse vídeo, como eu disse, vai ser um vídeo mais ou menos curto, mas vai ser um vídeo mais de apresentação, porque tem muitos assuntos para debater, inclusive do livro original, do contexto histórico, do horror e do gótico espanhol, que começam a se definir no final do século XVIII, no início do século XIX, com uma série de questões e problemas internos muito curiosos, muito singulares, que aproximam esse material de uma espécie de literatura pós-moderna, mais ou menos, né? Porque tem pastiche, tem de tudo. E tem tradução do francês mais ou menos adaptada, adaptação, né, de obras em francês, enfim, né? E esse rico universo, que inclusive enfrentava uma questão, digamos assim, de censura muito grave, muito forte. É uma literatura bastante herética, tanto que foi publicada nessa coleção, a única reimpressão desse material, né? E é uma reimpressão incompleta, né? Esse aqui é o volume 1, era para ser o segundo volume, nunca saiu. Era um material bastante herético, porque, literalmente, de certa forma, porque a Espanha vivia um período singularíssimo na virada do século XVIII para o século XIX. Por um lado, era ainda uma potência com relativo poder militar, embora decaindo rapidamente, mas se vocês bem lembrarem, a Espanha dominou o mundo junto com Portugal, né? Metade, como dizia, né, o poeta, metade para os portugueses, o mundo foi dividido em duas partes iguais, né? Metade para os portugueses, metade para os espanhóis. E esse, digamos assim, esse poderio ainda era mais ou menos remanescente no início do século XIX. Por um lado, mas esse poderio era militar. A Espanha, durante todo o século XVI, XVII, XVIII e mesmo XIX, era um lugar exótico, né? Inclusive livros góticos, né, ou fantásticos, como manuscrito encontrado em Zaragoza, do Jean Potocki, explora justamente uma Espanha exótica, quer dizer, para o resto da Europa, até mesmo para países mais pobres ou mais isolados, a Espanha era um lugar exótico, que aconteciam coisas horripilantes, né? Aquilo que você só vê hoje em dia, né? Digamos, para ter uma ideia, naquelas gravuras e pinturas do Francisco de Goya. O Goya representou muito bem esse universo de fanatismo, de loucura, de inquisição interferindo em tudo, né? E aqueles espetáculos gigantescos e pavorosos, o Alto de Fé, que você pegava os hereges, em geral judeus, né? Cristãos novos, né? Judeus mais ou menos convertidos, que eram aprisionados para serem saqueados, né? As riquezas deles, e servirem ali de distração nas execuções em massa para uma multidão feroz, né? Sambenitados todos, né, com aquela túnica que era infamante, era humilhante, e posteriormente, esses termos todos são uma gíria, não é? Aquilo que a gente vê no Laranja Mecânica, no Conto da Aia, né, da Margaret Atwood, de você ter um sistema tão autoritário que aquilo fica meio quase que uma coisa bizarra, né? Um exercício antropológico, né? Existe uma linguagem, existe uma gíria, existe uma série de comportamentos codificados. Isso existia na Espanha, era exatamente isso. Não é ficção, é realidade. Os livros de viagem da época testemunham isso, né? Viajantes holandeses, viajantes ingleses,
muitas vezes eram presos por nada, não é? Eram comerciantes, negociadores, enfim, pessoas assim que realizam viagens internacionais e contatos com governos, né? E às vezes eles eram presos e torturados, né? Assim, por nada. Então muitas vezes eles tinham testemunhos internos até do sistema repressivo da Inquisição. E essa coisa pavorosa, esse mecanismo gigantesco, né? Era, digamos assim, ativo em pleno século XIX. E, por outro lado, a razão, digamos assim, iluminista, representada pela Revolução Francesa e pela Guerra Peninsular, né? A Guerra Peninsular foi a invasão dos exércitos napoleônicos à Espanha, mais ou menos como ele fez com a Rússia, resultando em derrota dos dois casos, depois de uma guerra bem sangrenta. Foi uma decepção, né? Então a gente vai ver que o Agustín Pérez Aragosta estava envolvido nessa Guerra Peninsular bastante, aliás, do lado do iluminismo, do lado francês, como o próprio Goya, e também, de certa forma, se decepciona, vira casar mais ou menos. Ou seja, é um universo riquíssimo que eu vou trazer no Guia dos Perplexos, né, que é o material que vai acompanhar, né, as nossas recompensas estão aqui. O primeiro volume traduzido do Galeria, foi traduzido em avulso, mas vai estar na nossa campanha. E essa maravilhosa obra de Karim Gawadi, tratando de Satanás, né? Um tema bastante, digamos assim, próximo da questão, das questões evocadas pelo Zaragoza. Então, além dessas duas recompensas do próprio conto, né, que é o Triunfo do Remorso, na verdade tem um título gigantesco, vou até mostrar para vocês aqui. A Morada de um Parricida, o Triunfo do Remorso, é a segunda história trágica, não é? Aqui a ilustração original. Essas ilustrações não estarão no livro, elas estarão num volume à parte, provavelmente ano que vem, na nossa terceira campanha, do terceiro conto, né? Porque vai ter sempre um volume à parte. Esse primeiro vai ser o Guia dos Perplexos, volume 1, que vai ter um ensaio de minha autoria, e a introdução, né, o prólogo, escrito pelo escritor, que é o prolegômeno do autor aos leitores. Então vai ser uma obra bastante completa, espero que todos apreciem, bastante trabalhosa, eu tive que obter esta, é bastante raro, né? É de 1977, até a data aqui. E tem uma história própria, que eu também vou contar em vídeo, talvez no próximo vídeo, como essa série de livros ajudou a derrubar a ditadura, né, franquista. Ela foi alimentada, né, pela resistência à ditadura franquista. Então é isso, ficou um pouquinho mais longo que eu esperava esse vídeo, mas acho que deu para dar uma ideia geral da nossa nova série, né? A gente vai tentar fazer 2 vezes ao ano, enfim, trazer mais contos na próxima, né? Mas esse é um teste e a gente recoloca esse aqui em circulação e espero que vocês apreciem e possam colaborar. Os livros têm um valor bastante barato, né? Minha ideia é justamente fazer isso rodar. Então, é mais os custos mesmo de tradução, impressão, que é bastante alto, e etc. Né? E, detalhe, o Prolegômenos, né? O Guia dos Perplexos, que vai incluir a introdução do autor e o meu ensaio, só vão estar disponíveis nessa campanha, não vão estar à venda em nenhum outro lugar. Então, é uma recompensa exclusiva, né? E só vai estar disponível em 2 recompensas, também por conta da logística, né? Vai ser uma plaquete feita meticulosamente pela Sol Negro ou pela Fonte 88, eu vou decidir, e também ilustrada, enfim, material de primeira, como usual da Rafus Press. Então é isso, pessoal, estou ficando por aqui, conheçam a campanha, apoiem os últimos dias da campanha Mugler, né? A nossa colaboração com a Contravento, que em breve entrará aí na gráfica, e é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.